Uma palavra hoje que está muito divulgada é reavivamento, batismo com o Espírito Santo. Então nós temos algumas mensagens aqui que nós vamos dar uma pequena introdução e nos próximos cultos nós vamos nos aprofundar nesses assuntos. Porque o profeta, uma ocasião ou outra, perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, por que você, em vez do senhor ficar cuidando da vida das pessoas, falando o que as irmãs vestem, aonde vão, o que os irmãos fazem, por que você não fala sobre os dons espirituais, né? E no início o irmão até elogiou, né? As pessoas te têm como profeta, ensinador, pregador. O irmão Brana falou assim: irmãos, se vocês não sabem nem o abecedário, quer saber álgebra? Então às vezes nós nos preocupamos tanto com os dons e nos esquecemos em ter uma vida apropriada para os dons habitar nela. Às vezes nós nos preocupamos tanto em ter manifestação e nos esquecemos de nos manifestarmos. Eu vou dar um exemplo. Quando eu ouço o profeta pregando, quando eu ouço alguém falando, para mim é um reavivamento. Para mim é Cristo falando para mim. Então tem que haver uma mudança. Será que nós vamos ficar, se alguém chegar na presença de Cristo, você vai ficar assim? Não. Algo você vai manifestar. Vamos manifestar algo na presença de Cristo. Então, nós temos algumas mensagens, eu vou dar alguns títulos, talvez os irmãos não saibam, não tenham, né? A primeira é a ordenação, a outra é o grande reavivamento vindouro, ou o último reavivamento, o caminho provido por Deus, a era de Esmirna, obra é a fé expressada, e tem mais duas aqui que está embaixo, que é para mim não tirar de ordem. Então são mensagens que falam sobre o que é um reavivamento, o que é o batismo com o Espírito Santo. O profeta diz que a vida eterna inicia aqui no púlpito. Inicia. Às vezes nós iniciamos o culto 18 horas no sábado, e nós damos uns 10 minutinhos com o instrumental. É o momento de falar com Deus, vir ao púlpito, se prostrar. Por quê? O anjo do púlpito é que vai falar com você, não sou eu. Não é o irmão que vai louvar, não é o irmão que vai pregar, é o anjo do púlpito que vai falar com você, é a unção que fala com você. E ela traz aquilo que você necessita. Agora, se você não vem num púlpito, você não vem aqui se prostrar, por quê? Senhor, eu estou me rendendo ao Senhor para que o Senhor fale comigo. Senhor, eu não sei de nada. Eu vim vazio para voltar cheio. E Ele vai falar. Porque as nossas orações, as orações sinceras, não ficam sem resposta. Não fica. Então aonde começa a vida eterna? Uma pergunta que está aqui: qual é o maior dom? Qual é o maior dom que Deus deu? Eu não vou responder, mas eu vou ler. O pastor interpretou. Não, eu vou ler. O profeta fala na mensagem aqui, o dom. Quer ver o nome da mensagem? Só para os irmãos terem uma ideia. O maior dom na Bíblia. O maior dom na Bíblia. O profeta diz qual é o maior dom. Também ele ensina aqui o maior problema das denominações é porque algumas têm dons sem ter ordem.
E uma pessoa, quando ela tem algum tipo de dom e não tem ordem, ela não se sujeita à ordem da igreja, não se sujeita à palavra. Agora, dom não significa salvação. Eu tenho um dom de cura, eu vou para o céu. Não está isso, o profeta não fala isso. Então nós ligamos muito, se não houver línguas, não tem Espírito Santo. Os assembleanos falam isso. Se não guardar o sábado, não vai para o céu. Se não usar o véu, não tem o Espírito Santo. Então vamos ver o que o profeta fala, porque o profeta fala, nós temos um profeta que fala conosco. Amém. Tem dúvida? O profeta responde. Aleluia. Se há um povo aqui na terra que não deveria ter nenhum tipo de confusão, somos nós. Porque o meu profeta não morreu não. O seu morreu? O meu está vivo. E ele fala comigo, ele fala com você. Eu vou ler a escritura só depois que eu vou ler a escritura da ceia. Mas eu vou começar aqui com a mensagem. Nós enviamos para os irmãos o pão diário. E no pão diário, o profeta fala algo aqui que é para nós já prestarmos atenção. As igrejas, muitas delas, estão à procura de misturadores. Alguém que possa misturar e talvez fazer um pouco disso, um pouco daquilo. O mundo está à procura de bons misturadores. Deus está à procura de separadores. Daqueles que se separam. Saio do meio deles, meu povo, para que não seja participante dos seus pecados. Incredulidade. Então, se nós queremos ter a coisa em ordem, a primeira coisa, devemos ser um povo separado. Separado de toda a incredulidade. Mensagem, ordenação, a partir no 51, o profeta diz assim, e ver essas pessoas virem e tomarem comunhão, e logo saírem lá na rua, e viverem simplesmente com o resto deles. Vem, toma comunhão, sai daqui, porque ser crente aqui dentro é fácil. A prova é lá fora. A grande prova é lá fora. A comunhão é para a bênção ou para a condenação? A minha, a sua, a nossa vida lá fora mostra se ela está sendo de bênção ou condenação. E logo sai na rua e viverem simplesmente como o resto deles. Essa é a maior pedra de tropeço que há. O profeta diz assim, eu preguei aqui há não muito tempo sobre as decepções no juízo. Será que nós vamos esperar chegar lá diante do juízo para tentar? O profeta falou, corta meu corpo em pedaços, me pica, me rala, mas não deixe estar lá diante do trono para ser julgado. E que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Isto é algo com que não se pode brincar. Não brinca com a sua vida. Não brinca com a sua salvação. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos por isso. Agora é hora de viver certo. Agora é a hora. Essas virtudes têm de estar aí dentro, antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isso. Virtudes de um cristão. Você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas e dançar,
Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Até que essas coisas que está falando sobre a pedra de coroa, não é porque grita, não é porque fala em língua, não é porque interpreta, não significa que você recebeu a pedra de coroa. Até que essas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, o Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Então você é filho e filha de Deus. Temos ouvido pessoas falarem línguas que não tinham o Espírito Santo. Vocês sabem disso? Já ouvi bruxas falarem línguas, já ouvi curandeiros falarem línguas, e beber sangue numa caveira humana, invocar o diabo. Sim, Senhor. Assim, você, isso não é. Já vi bruxas, feiticeiros, vi a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé do fogão e tocou aquela barba, um corte de cabelo, escreveu em linhas estranhas, e um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá, e escreveu, contou exatamente o que aquilo dizia. Agora, você sabe que isso não é Deus. Você conhece todas essas coisas. Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. Operação de milagres não prova que você é de Deus. A coisa é, os frutos do Espírito prova se você é de Deus ou não. Quando você vê aquela vida selada pelo Espírito Santo, separada, santificação, o que é santificação? É separação do mundo. Mas a pessoa quer viver na igreja e viver no mundo. É uma pessoa santificada? A operação de milagres não prova que você é de Deus. Deus assim seja, que assim seja convosco. Mensagem, o grande reavivamento vindouro, só o 47 eu vou ler, para nós não adiantarmos muitos assuntos, né? Veja, o Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará e conduzirá em toda a verdade, e vos revelará as coisas que estão por vir. Este é o sinal da igreja hoje. Observe onde o Espírito está se movendo. Onde o Espírito Santo está se movendo, você encontrará amor, gozo, paz, sinais e maravilhas. E Deus acompanhando. Nós trouxemos na semana passada, aonde você for, Deus está com você. E Ele pode permanecer em todo lugar que você vai. O poder de Deus entre seu povo assim, mostrará sinais e maravilhas da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E você verá que as coisas que Jesus fez estarão acompanhando este grupo de pessoas. Nós lemos a Escritura, São Marcos 16, que os sinais acompanhavam a palavra. Se você está com a palavra, se você é a palavra, os sinais acompanham para manter a palavra. Aí você descansa. O grande caminho provido por Deus. Agora, quando você recebe a inspiração de que Jesus Cristo morreu por sua enfermidade, é nessa hora que a cura chegou, isso mesmo.
Quando você recebe do céu que Jesus morreu por seus pecados e você aceitou, você não precisa de nenhuma oração por você então, você já aceitou. Aí está concluído. Quando você aceita Jesus, você aceita tudo que acompanha o Senhor Jesus Cristo. É tudo. Tudo. O que acompanha o Senhor Jesus Cristo? É milagres, é cura, é interpretação, é falar em línguas, é maravilha. Se nós fôssemos falar aqui, ficaríamos muito tempo falando. Então, quando você aceita, mas algo importante, a pomba só pousa sobre o cordeiro. O Espírito Santo não habita, não pousa em qualquer tipo de templo. Ele vai mostrar aqui. Há requerimento, ou ele requer uma certa condição para ele habitar nesse templo. É difícil a gente resumir, mas estou tentando. Agora, podemos pregar a palavra, explicar a palavra, mas você tem que receber a palavra. Oh, aleluia! Isso é o que incendeia, irmão, receber a palavra. Olha, isso é o que incendeia, irmão, receber a palavra. Não é eu pregar a palavra que incendeia, é você receber o que está sendo pregado que incendeia. Quando você recebe isto, a revelação, algo se desprende do mundo invisível mais além, desce por um canal místico, em algum lugar em sua alma que diz: agora eu vejo. Seus olhos brilham, seus lábios que estavam caídos endireitam-se e sorriem. Cada músculo do seu corpo parece regozijar. Agora, é ou não é um reavivamento receber a palavra? Não é pular, mas é receber a palavra. Aceitar a palavra. O problema é que as pessoas não aceitam a palavra. Procuram por sinais, mas não aceitam a palavra. A era de Esmirna, aqui é sobre os dons. O subtítulo aqui é: o Espírito Santo em cada era. Aqui não tem parágrafo, mas é a página 121, diz assim. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos. Uma perguntinha bem simples e direta: como é que Deus fala para cada um de nós? Não é através do profeta? Então, tudo aquilo que o profeta falou, nós devemos falar. Tudo aquilo que o profeta ensinou, nós devemos seguir o seu ensinamento. Porém, onde ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que ele disse. Ele nos falou o que é evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Agora, é uma pergunta mais simples ainda. O Espírito Santo pode vir sobre uma pessoa desordenada? Não. O Espírito Santo pode vir sobre uma pessoa que não tem uma vida apropriada pela palavra? O profeta disse: eu quero ensinar o abecedário. O abecedário é como viver uma vida correta perante a palavra. E os dons se manifestarão naturalmente. Então, tenha uma vida correta.
Tenha uma vida de acordo com a palavra e os dons se manifestarão. Mas as pessoas não querem, procura sinais. Nós estávamos ensinando ontem lá em Guapiara, a diferença da fé mental e a fé intelectual e a fé, aquela verdadeira, a fé do coração. A fé mental é aquela fé que geralmente a pessoa, ela quer que as pessoas vivam como ela acha que deve ser. Essa é a fé mental. A fé mental, ela só serve para acusar os outros, para condenar, para perseguir, para falar mal. E a fé verdadeira, aquela que está no coração, que é o Espírito Santo, ela é para nos convencer dos nossos erros. A cabeça convence do erro do outro, o coração nos convence dos nossos erros. Essa é uma diferença. Foi o nosso tema ontem lá em Guapiara. Mas nós queremos mais olhar o erro dos outros que os nossos, né? Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Se não tiver o Espírito Santo habitando aqui dentro, você pode ouvir o dia todinho a verdade, e você não reconhecerá a verdade. Será mais um belo sermão, talvez, algo que chamou a atenção, mas você não receberá a revelação, não receberá a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, se o Mestre não estiver aqui dentro, como que nós vamos receber a verdade? Não recebe. Esse foi o sinal do Espírito Santo habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam a palavra e viviam pela palavra. Aqueles que não tinham o Espírito Santo ouviam a palavra apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. E em cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito Santo, o Mestre, ouviam a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e ensinava, revelava a eles. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e tomava e vivia a mensagem desse mensageiro. Agora, a evidência do Espírito Santo é o quê? É que ouve e vive a mensagem do mensageiro da era. Vamos mais adiante. Porque não somos uma denominação. Agora, haverá um grupo na terra, em outras palavras, que será enganado, pois ele os enganou. E havia apenas um grupo que não foi enganado, e este era aquele que tinha seus nomes no livro da vida, desde a fundação do mundo.
Agora, pare, veja como isso está se retirando através desta era da igreja. O Espírito Santo, falando claramente com esses dons, estaria operando nos últimos dias. Agora nós temos dons de cura operando. Isso vai bem, muito bem. Irmão, há outros dons. Este é apenas um deles. Esta é apenas uma coisa um pouco menor. Pois aqui está um dom muito maior aqui mesmo. Qual seria o melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da palavra de Deus e mostrar à igreja onde é que nós estamos, ou ter alguém curado. O que é maior? Mostrar aonde nós estamos, ou alguém ser curado? Todos nós queremos estar bem. Eu, porém, antes, prefiro ter a minha alma bem do que o meu corpo, a qualquer tempo. Obra é a fé expressada, 102. Já vai abrindo um leque, né? Vai abrindo um leque aqui, mostrando. Agora, tal como disse ontem à noite, um dom é maravilhoso, porém você não pode fundamentar seu destino eterno em dons. Você não pode colocar o maior sobre o menor. E um dom é menor. E Satanás pode personificar qualquer dom de Deus. Ele pode fazer algo exatamente igual. Veja, exatamente. Portanto, temos que vigiar isso. Para concluirmos, o maior dom na Bíblia. Isso são pequenas pegadas, né? Nós vamos trabalhar cada uma dessas mensagens sobre reavivamento, sobre o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. E quando os grandes ventos se retorciam, e as árvores se afligiam, e gemiam sob seu efeito, eu comecei a pensar, por que aquelas árvores se contorcem e rangem e gemem? Deus envia o vento para um propósito, e ele somente faz, o vento, somente faz com que as raízes se afrouxem, de modo que elas possam ter mais espaço para aprofundar ainda mais. Então, por que vem os problemas, vem essas ventanias? É para nós nos aprofundarmos mais na palavra, é para nós aprendermos mais, porque se não houver problema, por que nós vamos estudar? Se não houver algo acontecendo, por que nós vamos nos aprofundar? Vou fazer, o que nós temos basta. Então deve surgir sempre fatos novos, para nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Ele simplesmente nos sacode para que possamos nos soltar, e assim possamos crescer mais profundamente, ficar mais firmes. Então o balançar e o mover do Espírito nos soltam. Bom, eu queria, profeta, né, falar sobre o maior dom da Bíblia. E quantos na audiência nesta tarde poderia pensar,
em qualquer dom maior que Deus poderia dar ao homem. Qual o maior dom que Deus poderia dar ao homem? Do que a vida eterna? O maior dom é a vida eterna. É isso que nós temos que estar preocupados, não brincar com essa vida. Não a brincar com aquele habitante que está aí dentro. Não há nenhum dom que poderia ser dado maior do que a vida eterna. A vida eterna é um dom sublime. É o maior de todos os dons. Pois onde há vida, há gozo, há revelação. E somente Deus tem vida eterna. E aonde tem vida eterna, tem Deus. Tem Deus habitando.